se nós voltássemos no tempo da história de Jesus, no acontecimento deste episódio, com certeza também nós viveríamos um pouco esta angústia dentro de nós que eles viveram quando Jesus se revela que é o pão do céu e que veio de Deus. Parece uma coisa muito primária, né? Quando eles ali dizem, mas nós sabemos de onde veio Jesus. Conhecemos o pai dele, conhecemos a sua mãe. Como é que ele pode dizer que veio do céu? Imagine no coração deles tentar compreender a profundidade dessas expressões que Jesus usa. Até hoje, para nós, depois de tanto tempo, cuja revelação já é dada, né? Muitos ainda têm dificuldade de entender que dentro da Eucaristia está o pão do céu. Às vezes ainda nos relacionamos com a Eucaristia de maneira muito mecânica, muito, desculpe dizer, muito artificial, sem perceber que ali não se trata de qualquer objeto, mas é de fato para nós, pela força da nossa fé, o Deus que se encarna e que faz carne em nosso meio. Então naquele tempo a dificuldade foi essa, e aquele povo vinha murmurando, e nos recorda o tempo de Moisés, quando eles estavam saindo do Egito. O que mais acontecia na história deles eram as murmurações. Por quê? Porque faltava tudo. Mas eles não murmuravam contra Moisés, murmuravam contra Deus. Moisés assumia o contexto dessa dor porque ele era aquele que estava à frente do povo. O mesmo acontece com Jesus. Mais do que murmurar para ele, murmuram a Deus, por causa dele se revelar pão do céu. Então Moisés e Jesus se contracenam no tempo da história, um no Velho Testamento, um no Novo Testamento, para nos recordar que sempre diante da angústia humana, o nosso coração será o primeiro a viver a murmuração. O que era a murmuração? Senão, a gente se colocar contra aquilo que é o projeto de Deus na nossa vida. E como é que Deus reage em tudo isso? É bonito nesse texto da primeira leitura, quando Elias sente a sua fraqueza humana e a sua fraqueza profética. Ele sabe que o caminho que o espera é muito grande, mais do que a força da carne, né, de comer alguma coisa para ficar forte e ir embora, é a força espiritual. Ele vai dizer que isso é muito grande, nem mesmo com os pais, né? Ele não é capaz de fazer como os pais, ou seja, os grandes profetas. E como é que Deus reage? Deus vai dar a ele um pedacinho de pão e um pouquinho de água. Deus não reservou ali um banquete para ele, para dizer que com Deus, a forma com que Ele vai muitas vezes agir em nós é assim. Ele vai nos dar o mínimo necessário e dizer para nós que a partir desse mínimo nós faremos grandes coisas. É um Deus que nos põe em prova o tempo todo. Ao invés de acharmos que nós precisamos de muita coisa para poder fazer muita coisa, Deus vai dizer não. Para fazer as coisas que eu quero, você pode se alimentar daquilo que eu sou, só isso. Por isso que no caminho da fé, no caminho do nosso testemunho, muitas vezes a gente bate cabeça tanto, porque a gente esquece pelo que e pelo qual motivo nós estamos aqui. Aí entram as nossas vaidades. A gente começa a brigar nos nossos grupos, nas nossas comunidades, porque somos muito vaidosos. A gente quer tentar fazer o nosso jeito, a nossa igrejinha, o nosso grupinho, a nossa pastoral, o nosso movimentinho. Esquecemos que se nós não nos entregarmos à ação do Espírito Santo para fazer aquilo que é dele, nós viveremos eternamente dando cabeçadas. E aquilo que não é de Deus é fadado sempre ao fracasso. Vai morrendo, vai terminando, porque foi feito em cima de uma razão humana, daquilo que eu acho que tem que ser. É tão feio quando a gente vê cristãos brigando entre si. Tira daqui, arranca dali, acaba com isso, termina daquilo. Por quê? Porque perdeu a sua identidade, porque faltou o principal alimento, porque ainda não se dispôs a comer do pão do céu. Então Deus vai olhar para aquele pobre coitado do Elias e vai dizer: olha, está aí, come e vai embora, vai fazer o que você tem que fazer. Então ele come e vai. E aí a gente sabe quem é o Elias na Bíblia, né? O grande profeta, aquele que tem essa intimidade com Deus e se torna um grande mensageiro, e se alimentou ali, daquele pouco que Deus lhe ofereceu. E a gente, às vezes, a nossa relação com a Eucaristia é assim.
Nós só vamos compreender a grandiosidade daquilo que Jesus nos fala: eu sou o pão do céu, e quem come deste pão não terá mais fome, a partir deste grande dado de fé. É onde Jesus quer que a gente chegue. Enquanto a gente ficar no olhar dos nossos olhos, nós terminaremos na Eucaristia. Quando nós olharmos com os olhos da fé, nós vamos mergulhar na Eucaristia e compreender que dentro dela, Deus se faz presente. E se eu estou nele, tudo ao meu redor pode despencar. Deus não me deixará ser atingido. Há um bonito salmo tão popular na Bíblia que diz: caiam-me homens à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque o Senhor guarda os meus pés. Agora, esse é o dado de fé. É esse grande embate que nós, homens de Deus, vivemos numa sociedade que descrê, que o tempo todo quer bater de frente com o valor da fé, acreditando ainda que o valor da razão é aquilo que nós temos de melhor, e pela razão nós seremos os detentores da verdade, os salvadores do mundo, e chegaremos a todas as verdades, e seremos Deus. Existem ainda muitas pessoas que acreditam nisso. Pobrezinha delas, deixem acreditar nisso, vivam nas suas vaidades. Graças a Deus ainda existem muitas pessoas que resolveram abrir mão disso e deixar que Deus se torne o Senhor da sua vida. Não que sejamos marionetes de Deus, não, Ele nem quer isso. Deus quer homens e mulheres de inteligência, Deus quer homens e mulheres de fortaleza, Deus quer homens e mulheres de muita sagacidade para viver esse testemunho dele. Homens e mulheres que estejam prontos para o grande combate. Não somos pessoas medrosas, não somos pessoas que temos vergonha, pelo contrário. E se existem pessoas assim no nosso meio, que sejam descartadas do nosso meio. Precisamos verdadeiramente de aquilo que a igreja nos propõe a partir do sacramento do crisma: soldados da fé. Aqueles que assumem a armadura de Deus e entram nesse combate sem medo, erguendo as cabeças, porque sabemos qual é aquele que nós defendemos. E não nos vendemos a quaisquer preços que querem impor sobre nós os contravalores da sociedade. Agora cada um faz a sua escolha. Nós não estamos aqui vendendo peixe para ninguém. Nós estamos aqui porque a nossa alma tem sede desse Deus e eu preciso me alimentar dele, porque ele me basta. E eu, como homem de Deus, olho até com muita tristeza as pessoas que fazem deste mundo o seu único mundo, a sua única certeza, a sua única alegria. Pobres fracassados humanos que ainda não se deram a oportunidade de confrontar a vida com a experiência de Deus. Mas Jesus está aqui. Ele é apenas um pão que desceu do céu, um pão que quando a gente toca com a nossa fé, a gente percebe que a vida se torna um pouco mais especial. Percebemos que no meio dos embates da vida, nós temos muito mais do que acreditar e para acreditar. Sabemos que há uma meta que nós queremos alcançar, e fazemos de tudo no esforço da vida, nas nossas dificuldades. Deus nos conhece, nós também. Nós nos dispomos a viver aquilo que a ação do Espírito de Deus quer realizar em cada um de nós. O caminho, a forma, você viu muito bem agora, quando Paulo escreveu à comunidade de Éfeso, mas eu tenho certeza que lá no coraçãozinho dele, ele também escreveu a Sagrada Família em São José dos Campos nos dias de hoje. Toda a amargura, toda a irritação, toda a cólera, toda a gritaria, todas as injúrias, todas as espécies de maldade sejam afastadas do meio de vós. Podemos ir embora para casa, né? Tenho certeza que em todos nós essas pragas infernais, elas existem. Amargura, irritação, cólera, gritaria, injúria, condenações. Paulo vai além. Sede bons uns para com os outros. Como é que você está vivendo a sua bondade hoje? Porque ser bom com quem é bom é muito fácil. Vá ser bom com quem muitas vezes aperta o seu calo, bota uma pedra dentro do seu sapato, e você precisa reagir como cristão, se você de fato é de Deus. Ou você se vende aquilo que o maligno quer, porque aquele que faz o mal a alguém não tem Deus no coração. E se eu faço o mal para
combater o mal, eu também estou agindo a partir do poder do maligno, porque quem faz o mal não pode ter Deus dentro de si. Se eu desejo o mal, se eu planejo o mal, se eu alimento o mal, desculpe, mas essa é a verdade, Deus não está em você. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos. Onde anda a nossa compaixão? Onde anda? Perdoai-vos mutuamente. Mas Paulo vai mais a fundo. Sede imitadores de Deus. Gostaria que nessa semana você fosse com esse versículo para a sua vida. Sede imitadores de Deus. No seu próximo pensamento, a próxima vez que você for abrir a sua boca, a próxima vez que você for olhar alguém ou alguma situação, recorde-se rapidamente: sede imitador de Deus. Ou você se mata, ou você rasga a Bíblia. Sede imitador de Deus. E agora? Quando você tiver que enfrentar aquela dificuldade, quando você tiver de falar mal daquela pessoa, quando você tiver de denegrir aquela pessoa, quando você tiver de reagir daquela forma injusta, quando você tiver de roubar aquelas pessoas, sede imitador de Deus. E a gente, isso é a palavra de Deus. Não sou eu que estou inventando. É uma palavra dura, mas é aquilo que Deus quer e espera de cada um de nós. Agora, nos meus projetos humanos, nas minhas verdades humanas, na minha sabedoria sapiencial da universidade que eu conquistei o meu título, desculpe, ela não vai me ensinar a ser imitador de Deus. Eu só aprenderei a ser imitador de Deus o dia que eu me colocar sobre este altar da misericórdia de Deus, aonde Ele está derramando o seu sangue. Só compreende o que é ser imitador de Deus quando eu deixo as minhas vaidades e me entrego às certezas de Deus, porque Ele é aquele que vai conduzir o meu agir, o meu pensar, o meu ser, as minhas atitudes. Agora volte no Evangelho. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Não pense que esse viver eternamente é a eternidade que nos espera depois da morte, não. Não. Esse viver é agora, é hoje. Deus nos quer vivendo a eternidade agora. Se eu não viver hoje a minha eternidade, eu não serei merecedor da eternidade que me espera. É aqui que o Senhor espera de nós. A eternidade é hoje. Este é o momento. Eu não tenho que ficar ensaiando a minha salvação. É agora o momento que Deus está me dando. Quem sabe hoje Deus nos surpreenda nessa missa e diga: meu filho, eu estou lhe dando o checkmate. Até aqui foi tudo muito bom. Daqui para frente é preciso ter coragem de determinar na sua vida que você precisa ser imitador de mim. Retire do seu coração tudo que não pode estar aí. E no pão da vida que você alimenta, quer comungando na comunhão espécie, quer na comunhão espiritual, mas mais do que um gesto eucarístico, é a força da fé que me leva a compreender que eu me torno Eucaristia, na Eucaristia, aí sim você está compreendendo o que é o pão do céu. Deus está nos dando isso, o documento da igreja vai nos confirmar isso, que ao comungar, eu também me torno Eucaristia na vida dos meus irmãos. Olha a graça que Deus nos dá livremente pelo seu amor, mesmo não sendo nós merecedores disso. E é a todos nós que já compreendemos pela razão o que é o bem e o que é o mal. Meus irmãos, vamos pedir essa grande graça aí. Isso é maravilhoso. Que eu não mais chegue diante da Eucaristia, talvez tratando a Eucaristia como qualquer coisa.
mas que de fato os meus olhos mergulhem, os olhos da fé, entrem nessa Eucaristia, e eu desejo de fato isso, e peço essa grande transformação em mim, aquilo que na igreja chamamos, dentro da liturgia, de transubstanciação. No momento em que o Espírito Santo transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo, nós aclamamos como mistério da fé. Deus quer também realizar em nós essa mesma graça, sermos transubstanciados pela fé de homens carnais em pessoas divinas. Isso é maravilhoso, Deus nos dando essa graça. Então sim, nós poderemos dizer: eu quero ser o imitador de Deus, e essa Eucaristia não vai me deixar na mão, porque nela eu terei força para não reagir no mal com o mal, mas no mal com o bem. Essa força não está em mim, não está em você, e nem queira. Nós não conseguimos amar e perdoar como Deus quer. Deixe que Ele ame e que Ele perdoe em você. Por isso, sejamos imitadores dele. Que até aqui Ele perdoe tudo que a gente fez de atrapalhado. Nós somos as pessoas mais atrapalhadas do mundo. Brincamos com Deus, desejamos coisas maravilhosas, na hora H não vivemos nada. Mentimos pra caramba para Ele. Rezamos, gritamos, o mundo do meu coração transforma a minha vida, chora, desmaia, levanta, acorda e continua a mesma tranqueira. Então vamos parar de brincar com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós que somos um bando de tranqueira, vamos parar de brincar com Deus. Vamos pedir de fato a santidade em nós. Você santo tornará sua casa santa, sua família santa, seu casamento santo, seu trabalho santo, sua profissão santa, sua inteligência santa, seus pensamentos santos, enfim, eis aí a santidade que Deus espera de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.